E voltou, agora voltou. Voltou? Então tá. Boa noite a todos. Bem-vindos ao programa de lives da Bienal 12. Esse é um programa que se inicia hoje e que passa a acontecer todas as quintas-feiras, às 19 horas. Meu nome é Igor Simões, sou curador adjunto da Bienal 12, responsável pelo programa educativo. A Bienal 12 tem como tema Femininos, Visualidades, Ações e Afetos. É curada pela Andréa Giunta, com curadoria geral, e tem como curadores adjuntos Fabiana Lopes, Dorota Bitzel e eu, Igor Simões. Nesse nosso primeiro programa de lives, que é uma ação do programa educativo da Bienal, que tem tentado, diante de tudo que nos abala, diante de tudo que nos toma nesse contemporâneo tão incerto, que nos atravessa e tem nos atravessado todos os dias, nós temos buscado formas de estar junto. E essas formas de estar juntos são as mais variadas possíveis, e essa é uma delas, né? Com a migração da Bienal para as plataformas online. Nós gostaríamos de afirmar que, diferente de dizer que a Bienal não aconteceu e está online, o que acontece é que essa Bienal abriu, ela está funcionando. Ela é uma Bienal online para todos, e eu tenho um prazer enorme de ter como primeira convidada do nosso programa de lives alguém com uma trajetória incontornável para a arte brasileira, para a história da arte brasileira, uma artista que faz com que muitas categorias de análise do que se tem utilizado para pensar a arte brasileira se estremeçam. É preciso pensar categorias a partir daquilo que ela propõe, dessa poética tão indispensável para pensar o Brasil, para pensar a arte brasileira, e que, além de tudo, tem uma atenção, uma delicadeza e um olhar todo especial para a arte-educação. Então, boa noite, dona Rosana Paulino. Oi, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. É uma honra muito grande, né, abrir essa série de lives, eu estou muito feliz. O ideal seria ao vivo, né, mas não dá, a gente vai fazendo, vamos nos adaptando diante das imposições que a pandemia nos coloca, né. Então, agradeço imensamente a Bienal, todo o time da Bienal, né, da B12, pela oportunidade dessa conversa aqui agora com vocês. Pois é. E é um pouco, só para explicar um pouco para todo mundo como que vai acontecer, a gente vai ter 45 minutos aqui de um papo, Rosana e eu, e nos últimos 15 minutos de live a gente vai abrir para algumas perguntas que vocês estão enviando ou estarão enviando. A gente não vê vocês, nós aqui, eu e a Rosana, mas a gente tem aqui toda uma assessoria para nos avisar o que vocês estão perguntando, o que vocês estão questionando. Eu vou começar, Rosana, exatamente por aí, né? Eu tenho gostado muito de usar a expressão dias misturados, né? Os dias todos se misturaram, as noções de tempo se relativizaram, se praticamente implodiram. São dias misturados, é a pandemia, essa migração institucional e poética para as plataformas online. E eu tenho pensado no perigo do surgimento de novas formas de exclusão que podem se acirrar nesse momento. E eu queria ouvir um pouco de ti, como que tu tem observado essas movimentações no sistema das artes, né, nestes sistemas das artes, principalmente no Brasil, mas até mesmo para uma leitura mais ampla. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar, Igor, é que os dias misturados, né, já são um privilégio. Não são todos que têm o privilégio de ter os dias misturados, porque para a gente entrar nessa nova dinâmica, né, só entra nessa nova dinâmica quem pode ficar em casa. Boa parte já não pode. Então, aqui já começa a questão das exclusões, por exemplo, né? Eu mesma, durante muito tempo, no início de carreira, vivi, ainda vivo de outras funções, dei aula,
fiz diversos trabalhos, então vários artistas têm essa rotina. Então, estar em casa, ter esses dias misturados, essas noites, essa falta de horário, já é um privilégio. A gente já denota aí um público, né? Já demarca aí um público privilegiado, né? Os artistas privilegiados, aqueles que podem ficar em casa. Porque mesmo nesses dias misturados, quem consegue ficar em casa ainda consegue estudar um pouco, ainda consegue ver um vídeo, e quem tem que obrigatoriamente ir para a rua. Então, já começa aí a questão das diferenças e das exclusões. E as exclusões, elas serão muitas, e serão as de sempre. Serão muitas e serão as de sempre. Serão daqueles que possuem mais infraestrutura em relação àqueles que possuem menos infraestrutura. Então, mesmo na produção, nós estávamos conversando um pouquinho antes, né? Mesmo a produção de uma live, por exemplo, se você tem uma boa infra, se eu sou um artista que quero me lançar e vou usar um ambiente como esse, né, das lives, se eu tenho grana, eu posso chamar alguém para fazer uma iluminação legal, eu posso colocar alguém para fazer a filmagem, posso fazer uma coisa muito mais profissional. Então, isso já é uma exclusão, né? Quem não tem toda essa infraestrutura, às vezes você tem um computador ou uma internet falha, um computador que não grava direito, que o som está com problema, enfim, as exclusões, elas continuarão com base naquilo que elas sempre foram, dinheiro. Não tem muita ilusão nesse sentido, o dinheiro continua comandando, né? Ele continua fazendo essas diferenças. Agora, a gente vai ter que pensar toda uma maneira de reorganizar esse sistema para que isso não pese tanto. Eu não tenho a resposta, duvido que alguém tenha nesse momento, porque eu creio que estamos todos e todas batendo cabeça juntos, porque é uma situação totalmente inusitada. Essa é que é a realidade, né? É uma situação totalmente inusitada, então ninguém tem a resposta. Essa é que é a verdade. Pode surgir coisa muito boa, pode surgir coisa muito interessante também. Não sou tão pessimista, não. Acho que pode surgir coisa bem interessante, principalmente para os jovens que já vêm mais acostumados com essa linguagem da tecnologia. Agora, com certeza, alguns trabalhos perderão mais, outros perderão menos, alguns trabalhos têm que ser vistos realmente ali, né, um embate direto com o trabalho, então esses vão perder mais. Agora, uma coisa me chama, tem me saltado aos olhos, que é a questão da necessidade absoluta de nós termos uma política forte para as artes. Porque agora que a gente está vendo, aliás, já vínhamos vendo no Brasil há um bom tempo, né? E a falta de uma política forte também para as artes, ela também vai levar a uma exclusão muito maior. Então, qualquer panorama que, pelo menos do meu ponto de vista, qualquer panorama que se pense, tem que pensar a partir do ponto de vista de que se necessita, sim, uma política para as artes. E tem áreas que são de responsabilidade, sim, do governo. Para que você paga imposto? Acho muito engraçado essa cantilena neoliberal, meio do cada um por si, mas ninguém diminui o meu imposto. O imposto continua vindo, a porcentagem bonitinha, certinho no fim do mês, né? Então, se tira um serviço aqui, se tira outro serviço lá, mas o imposto continua vindo redondinho. Então, assim, existe uma necessidade premente, de você ter, sim, o Estado agindo na área da cultura, na área da educação. Não consigo ver também cultura muito desvinculada da educação, né? Então, existe uma necessidade premente de Estado nessas duas áreas. E a gente pode ver pelas notícias que chegam, como os países europeus têm lidado com isso, como tem se lidado aqui, como tem se lidado em outros locais, e isso, a resposta, né, passa por aí também, passa pela necessidade de uma organização melhor, tanto de parte dos artistas, como de uma política cultural realmente que perceba o valor da cultura. E os artistas acabam sendo, talvez, a parte mais frágil nessa rede complexa, né, Rosana? Porque as instituições encontram formas
né? Elas detêm maior parte dos meios de produção e encontram formas para lidar com isso. As formas, às vezes, as mais difíceis, sejam as demissões, as reduções de equipe, os cortes de programação, mas os artistas, no geral, são, me parece, aqueles que estão mais fragilizados diante da falta absoluta de um programa que pense a existência e a manutenção desse trabalho, né? Sim, acho que os artistas, sem dúvida nenhuma, né? É muito engraçado que se criou toda uma rede muito grande, mas não se considera que o ponto principal são os artistas, né? Porque a gente, sem artista, né, não existe arte, né? Tem quem produza. E o sistema de artes que vinha se profissionalizando no Brasil até uns anos atrás, essa rede cresceu e cresceu além também dos artistas. Hoje, por exemplo, vi um anúncio, né, uma chamada para a questão dos montadores, por exemplo. Então, você tem profissionais ali que são especializados e que de uns anos para cá têm trabalhado nessa área de artes e que também ficam muito descobertos, porque já entraram, como nós não temos uma política estatal forte para as artes, muitos, como é o caso dos montadores, do pessoal de conservação, já entraram nesse sistema de artes de um modo autônomo, já entraram numa forma de terceirização. Então, os artistas, sem dúvida nenhuma, são a ponta frágil, mas também tem toda uma cadeia ao redor da produção e exposição de artes, porque a gente tem que perceber que a exposição de artes visuais tem sim uma especificidade que é desse campo, né? E que se criou também toda uma cadeia que ela acaba sendo muito frágil. Então, se você não tem a exposição de arte, também você não tem trabalho de montagem, você não tem trabalho de conservação, Publicação. Exatamente, publicação, a crítica de arte, e o trabalho do artista, né, fica extremamente comprometido, porque afinal vivemos como? Né? Como é que se vive de arte? Eu tenho 25 muito mais, já estou com 27, quase 30 anos de carreira, né? E posso dizer, sem sombra de dúvida, que a maior parte da minha carreira se deu em outras áreas. Eu tinha que ter outros empregos para poder produzir, Então, é uma relação muito difícil aqui, os criadores, né, as pessoas que trabalham com arte vivem nesse momento, e sempre viveram, né? Rosana, o tema da Bienal desse ano, né? A Bienal traz como tema a noção de femininos, e é importante marcar esse femininos, né? Femininos, visualidade, ações e afetos. No entanto, a gente sabe que esses termos não são neutros, nunca o são, né? E quando a gente pensa nessas dimensões todas, é preciso pensar algumas intersecções. Pensando nisso, eu queria te ouvir falar um pouco, já te ouvi falando muitas vezes sobre isso, que bom, mas queria que a gente tocasse de novo nesse assunto e que tu fizesse um pouco uma observação sobre como está ou como se pode pensar o estado de coisas sobre a presença de mulheres negras nas artes visuais brasileiras. Não posso me privar aqui de lembrar que somente em dezembro de 2018, uma instituição central brasileira, como é a Pinacoteca do Estado de São Paulo, dedicou a sua programação a uma inesquecível e incontornável exposição individual de uma artista negra brasileira, que foi a tua exposição, né, que aconteceu em dezembro e que, naquele momento, coincidiu com a exposição da Sônia Gomes no MASP. Então, por um breve momento, naquele final de 2018, nós tivemos duas mulheres negras protagonizando mostras individuais em duas instituições que, como nós sabemos, o eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, no caso das artes visuais, pode ser considerado o centro dessa produção. Então, o que tu percebe de lá para cá? O que tu traria como elemento para pensar esse debate, para pensar essas presenças, dessa produção dessas mulheres que estão fortemente representadas nessa edição da mostra,
mas a gente sabe que isso não é recorrente, né? Queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Esse é um dado bem importante, né, que você coloca agora. E ele tem várias questões que vão fazer com que nós tenhamos um número muito pequeno de mulheres. Primeiro, nós temos um número muito pequeno ainda de artistas negros, no geral. Então, quando se fala de mulheres, o panorama reduz ainda mais. E isso vai passar por várias instâncias diferentes em relação aqui à produção no Brasil, que vão desde a formação, para quem tem acesso a essa formação. Como é que se dá a formação de um artista visual hoje em dia? Como é que se dá a formação de um profissional nessa área no Brasil? E depois, a primeira barreira já é essa, o acesso a uma universidade interessante, né? Uma universidade que possa realmente formar um bom profissional. Isso é a primeira barreira. Depois, quando você vence essa, você tem uma outra barreira, que é a questão dos estudos. Nós temos uma formação ainda quase totalmente eurocêntrica, e aí vai se acumulando, né? A questão vai se acumulando. No caso das mulheres, tem também a questão do trabalho doméstico, da jornada dupla, enfim, de uma própria desvalorização do que é ser artista no Brasil. Né? Isso já é um dado e que cada vez vai ficando mais forte. O Brasil vem mergulhando numa cultura de ignorância muito grande, que cada vez desvaloriza mais ainda a produção de arte. Né? Então, a gente vai ter um fechamento muito grande dessa possibilidade de produção. E, óbvio, dentro desse fechamento, as mulheres negras, que, como todo mundo sabe, os dados de pesquisa, os dados do IBGE mostram que são a base da pirâmide, isso fica muito mais forte para nós, fica muito mais evidente para nós. Agora, a gente vem andando aos poucos, né? Aos poucos, a gente, como você falou, a mostra, no momento que teve a minha mostra na Pinacoteca, nós tivemos também a da Sônia Gomes no MASP, né? E a da Sônia Gomes foi no MASP e na Casa de Vidro também, né? Os diferentes. Ela não estava só no MASP, ela estava na casa da Lina Bobardi também. Um momento histórico, um momento absolutamente histórico, porque pela primeira vez você vê duas mulheres negras expondo em espaços nobres da cidade de São Paulo, da América Latina, né? Podemos dizer, espaços realmente nobres da América Latina, e trazendo um outro olhar para essa produção de arte. Então, eu vejo uma questão aí racial, mas eu me arrisco a ir até além dessa questão racial. Eu me arrisco a falar de novos paradigmas artísticos e que realmente conversam com o país, estão surgindo. Isso é extremamente importante. Não dá para a gente pensar, eu pelo menos fico maluca com essas questões, não dá para se pensar uma produção de arte, não dá para se pensar uma produção cultural, intelectual, acadêmica, que seja uma produção que não olhe para si, para dentro do próprio país, e que seja só quase que uma importação direta. Nós necessitamos, de forma urgente, de uma revisão da história desse país, inclusive uma revisão da história da arte desse país. Quem vai fazer isso é quem se sente incomodado. Né? Quem vai fazer isso é quem não se vê na produção de arte. Quem perguntou, opa, colocamos esse país de pé e onde é que eu estou nessa história? Então, me arrisco a dizer que vai além só de ser uma questão da mostra de mulheres negras, mas de pensar realmente um novo paradigma artístico para esse país e, quiçá, em alguns momentos, até para a América Latina, porque eu vejo vindo também uma coisa bastante interessante, um diálogo com outras artistas negras, com outras produtoras e produtores negros da América Latina. Artistas, pessoas que nós estávamos de costas. Nós temos estado de costas, historicamente, para essa produção, historicamente, para essa crítica de arte. Então, eu acho que são paradigmas novos, absolutamente necessários, que vêm surgindo e que, obviamente, vêm com
Perdão, vem com mais força quando vem daquelas que se sentem incomodadas mesmo. Onde é que eu estou nessa história? Esse incômodo é necessário se a gente quer realmente passar a pensar uma produção brasileira, uma produção que se debruce sobre as características do país. Uhum. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, Rosana, para destacar algo que eu não sei se todo mundo sabe, mas que eu vou destacar porque, para mim, teve um valor enorme, que é o papel de agregadora e de promotora de uma geração inteira de artistas, curadores, críticos, que, de maneira muito marcada, estão atravessados pela tua trajetória. A forma como tu recebe essas pessoas, a maneira como essas pessoas se agrupam, como tu abre as portas do teu ateliê, como tu abre as portas da tua casa para que essas pessoas se encontrem. Há uma potência aí, há um movimento que se dá a partir de um ato que é completamente teu. E eu não sei se todo mundo sabe disso, eu queria aproveitar para destacar isso, assim, esse teu olhar atento sobre quem está do teu lado, sobre quem está vindo, sobre quem está começando essa trajetória. Acho que a minha geração e até pessoas muito mais jovens do que eu estão profundamente marcados por esse olhar atento e cuidadoso que tu tem sobre essa produção, e aí eu não digo só dos artistas, mesmo o estímulo que nós recebemos para escrever sobre, fazer uma exposição e etc. Uhum. Eu fico feliz, e fico muito feliz, principalmente quando eu vejo o resultado dessas trocas, né? A gente está falando uma Bienal, fala dos afetos também, né? Mas nesse caso, do abrir as portas do ateliê, para mim é muito importante, abrir as portas, receber em casa, já fiz várias vezes, mas na realidade o que eu penso é que nós estamos recuperando uma tecnologia que já existe. É uma tecnologia que já existe. As mães de santo já fizeram isso. O samba já nasceu dessa maneira. As irmandades negras. Eu acho que a gente tem que recuperar esse dado da história. Isso é extremamente importante. Agora eu não consigo pensar sem afeto. Eu gosto de juntar. A ideia é realmente juntar algumas pessoas. Lógico que o ateliê não é tão grande assim, mas eu não consigo pensar em colocar gente para se conhecer, por exemplo, e pensar numa rede sem que haja afeto. Então tem que ter comida e tem que ter bebida. Né? Então, é muito legal, porque as coisas acontecem, né? E você vê, você conhece, já participou mais de uma vez. Então, às vezes, tem um de Goiás, tem um da Bahia, tem um do Rio Grande do Sul, tem outra de Minas Gerais, né? Outra de São Paulo, do Recife. Lógico que eu não posso perder a oportunidade de fazer como as antepassadas, as ancestrais fizeram, e botar todo esse conjunto. Agora, se botar junto, tem que botar com comida. Sim. Sim. Para o povo negro, né? Não, então a gente tem comida de santo. A comida é importante para o povo negro, né? Os afetos passam por ali. Então a gente resgata, ao mesmo tempo que a gente resgata a ancestralidade, a gente produz futuro. A gente produz futuro, mas é um futuro muito bem enraizado, entendeu? Esse futuro tem que ter raiz forte, porque se não tiver raiz forte, essa árvore não se segura. Então, o que eu penso, assim, primeiro, eu vim na frente, uma questão de idade, nasci antes, e, enfim, não podia dizer não para quem me procurava, como não digo até hoje. E procura por conselhos, por exemplo, eu acho que minha agenda hoje está lotadíssima, né, está bem lotada, então eu demoro, mas eu respondo, o pessoal sabe que eu demoro, mas eu respondo. Mas existe uma responsabilidade aí de resgatar essa tecnologia ancestral, que é uma tecnologia que nós já temos, né? Porque muito da cultura, da cultura negra no Brasil, ela
passa pelos terreiros. E é esse afeto, é essa ancestralidade, que é uma tecnologia que eu acho que a gente tem que pensar em trazer de volta. Passa pelas irmandades, a gente já tem a tecnologia. Agora é botar de pé, é usar isso que nós já temos, né, para criar novas redes, para criar novas conexões, para que a gente possa ter uma pessoa lá, sei lá, como você, né, você trabalhando, você lá no Rio Grande do Sul, se encontrando com o Charlene Bicalho lá do Espírito Santo, e depois, sabe, rola ali um trabalho novo, isso é extremamente importante. Então, são tecnologias que eu acredito que têm que ser revistas, têm que ser resgatadas e que vão passar pela oferta, não tem saída, isso é muito do povo preto. É muito. Rosana, trama, sutura, fio, costura, linha, um olhar atento sobre a memória e as histórias que nos contaram, me parece que são elementos importantes para compreender a tua produção. Essas são noções válidas. Que outras recorrentes tu destacaria nesse mundo de trabalhos aí que tu vem produzindo nos últimos anos? Olha, eu acho que essa questão das tramas, das linhas, eu acho que realmente são muito presentes, mas uma questão que você mesmo falou, que eu acho que tem que ser melhor observada, é a ideia de sutura no meu trabalho. Uhum. A sutura porque eu acho que nós estamos num momento político no Brasil que ele mostra muito a questão das suturas, como essa sociedade foi formada. O Brasil é uma sociedade, eu penso muitas vezes a sutura como uma coisa violenta, né? O que é a sutura? Você tem duas partes do tecido que estão separadas, você tem que colocá-las juntas, né? Principalmente aquelas suturas antigas, costurá-las de forma muito forte, porque senão o tecido se rompe novamente, né? A sutura, do ponto de vista da cirurgia, da saúde, ela é uma coisa necessária, mas quando ela é levada para a sociedade, como me parece o caso do Brasil, que é aquele de se juntar à força, sem respeitar as especificidades, sem respeitar as diferenças, e principalmente sem corrigir os erros. Então você só põe a força. Você põe a força e costura ali de uma maneira muito forte. Eu sempre falo que a sociedade brasileira é uma sociedade meio Frankenstein. Ela pega partes díspares, coloca a força e junta. O resultado é o que a gente está vendo agora, né? É uma sociedade que está se esgarçando, porque você não pode colocar isso à força. Né? Você não pode colocar sem antes corrigir os erros. Você não pode. Mesmo na sutura, o que você faz na sutura? A primeira coisa que você vai fazer na sutura, você limpa os tecidos. Nesse limpar os tecidos, você tira aquilo que não dá mais, no sentido de que pode provocar uma infecção. Nesse limpar, por exemplo, que seria o necessário, o que é isso, por exemplo? Seria corrigir. E nesse corrigir os erros do passado, as injustiças do passado, vir com políticas de afirmação, pegar simplesmente dois tecidos, como se faz no Brasil, infeccionados, colocá-los juntos e mandar uma costura por cima, cara, vai dar pau, não dá certo. E aí, quando não dá certo, as pessoas, obviamente, no seu direito, reclamam que não dá certo, você, enquanto sociedade, eu falo, né? O que se faz no Brasil? Joga essa polícia em cima. Então, eu acho que essa questão de suturar, num sentido negativo, que o Brasil tem feito, de pegar sem fazer as correções, sem fazer a asepsia no sentido de correção, de limpeza, de preparação para que se coloque, né, as partes juntas, e senão a gente pega duas partes machucadas, modificadas e infeccionadas e põe ali e quer que a parte que está no prejuízo fique quieta ainda por cima, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo e isso vem se esgarçando, né? A sociedade vem se esgarçando. No tecido social, que é um dos primeiros trabalhos que eu uso, essa questão da sutura, de forma proposital, eu deixo as bordas do tecido sem costurar. Então, o trabalho ele está se esgarçando. Literalmente, o trabalho está se esgarçando pelas pontas. Isso foi um dado que eu queria que acontecesse. Então, literalmente, ele
principalmente pelas pontas. Então, o que a gente está passando muito aqui no Brasil nesse momento, tem que se cuidar dessas pontas, né? Tem que se olhar com cuidado, com afeto para isso, porque senão, então, não à toa, nos meus últimos trabalhos eu tenho usado muito aquela linha escura, ela lembra muito uma linha de sutura antiga, hoje eu acho que nem se usa mais praticamente esse tipo de linha de sutura, mas é sempre o avesso, né? Eu trago para tudo trazer sempre o avesso dessa sociedade. À primeira vista se mostra bonitinha, né, gracinha, mas quando você olha o avesso, então o que eu faço? Eu trago o avesso. Eu estou muito interessada em trazer esse avesso que não é discutido no Brasil. Essa coisa que é jogada, varrida para debaixo do tapete. Então, praticamente todos os trabalhos que eu trazer a questão do racismo científico, eu vou usar a sutura. Uhum. Tem um elemento que sempre me chama a atenção, e aí, claro, tu sabe disso, até a partir da minha perspectiva de pesquisa, que é a noção de montagem do teu trabalho, né? Essa junção de elementos que, a princípio, estariam separados e que são reunidos a partir da tua escolha, unidos por essa linha da sutura tão marcado, tem um elemento nessa produção que serve como imagem para pensar as escritas e as suturas da escrita da história e da história da arte brasileira. Acho que quando a gente encontra essas partes que a princípio estariam separadas, que são reunidas pelo teu ato e que são trazidas não para virarem uma síntese, não para virarem uma coisa só, mas para mostrar o que acontece pelo conflito entre essas partes. Acho que tem uma dimensão de montagem no teu trabalho que é um caminho para pensar as formas como a gente escreve história da arte no Brasil. Rosana, sempre me toca muito essa dimensão que o teu trabalho tem. O Brasil é um país que ele detesta as fricções, né? Ele quer uma história única, ele quer uma história única, principalmente uma história calcada no modelo eurocêntrico, que seria a arte e tal, e escreveu a sua história da arte e a sua história geral dessa maneira, né? Mas as coisas, eu não consigo, eu acho que é uma maneira realmente de como a minha cabeça funciona, eu não consigo ver as coisas em separado. Uma reflete a outra, não adianta tentar impor essa história única e bonitinha e cheirosinha enquanto o país está empolvorosa, entendeu? Não é assim que funciona. Então, eu não consigo ver essa separação de áreas ou essa separação de histórias, porque uma reflete na outra. Um exemplo, uma coisa que me irritava muito, por exemplo, quando eu era estudante no começo da minha carreira, é que eu olhava para a história da arte no Brasil, eu olhava para a arte no Brasil e eu pensava assim, se um ET, se um extraterrestre descer no Brasil e for estudar a história dessa sociedade só pela arte, ele vai achar que chegou no País das Maravilhas. Porque não tinha conflito. Eu olhava e falava, mas que arte é essa? Que é feita num país que teve mais de 300 anos de escravidão, um país que é totalmente desigual e que não aparece conflito. Parece que você olhava a arte do Brasil, obviamente com as exceções, existem, né, tem as raras exceções, mas a gente olhava a arte do Brasil, parecia, como eu falei, parecia que nós estávamos no País das Maravilhas. E a arte é ficção também, né? A arte é também disputar, a arte também você ter histórias e narrativas e pontos de vista diferentes. O Brasil detesta essa ideia de ficção e diferença. E por isso então aí a gente volta novamente àquela questão da importância de artistas que estiveram à margem, ou de populações à margem, que sentem literalmente na pele e trazem isso para suas produções. É absolutamente necessário. É absolutamente necessário. Eu não consigo pensar arte sem pensar também que, como artista, eu estou pensando na história desse país. Eu estou ajudando a escrever a história desse país. Isso percorre vários campos diferentes. Né? Isso vai percorrer a educação, isso vai percorrer a cultura, isso vai percorrer até a saúde mental.
Porque quando eu me vejo numa obra de arte, quando eu me reconheço ali, ou reconheço uma obra que foi feita por uma pessoa parecida comigo, isso é extremamente importante. Então, essas montagens que aparentemente, né, são desconexas, tal, elas não são. Elas não são. Elas se juntam todas, na vida elas se juntam. Eu acabei de falar um exemplo, saúde mental. Tantas vezes eu tive encontros com pessoas que falaram, olha, eu me reconheci no seu trabalho, eu me vi ali, se você não sabe como isso me alivia, me tira um peso, por exemplo, né? Ou então quero que o meu filho veja, eu vou trazer a minha filha aqui, porque é importante, né? É importante que a questão de referência, isso também influencia na saúde mental. As coisas não são desconexas. A gente tem que parar de achar que as coisas estão todas, cada uma na sua caixinha. Elas não estão, elas se intercruzam o tempo todo. Mas isso também é muito uma característica minha de pensar, eu não consigo separar muitas coisas, né? Eu vejo mais essa teia. Então, acho que quando eu faço as minhas montagens, é mais ou menos isso que eu procuro, mostrar que as coisas não estão assim tão separadas como elas parecem, não. Uma interfere na outra o tempo todo. Uhum. Rosana, eu podia ficar aqui numa live de 3 horas, tu sabes disso, mas tem uma questão que eu acho que é importante, que é olhar um pouco para os trabalhos que estão na mostra, né, que fazem parte da Bienal 12. Eu sei que a nossa equipe vai abrir aqui para a gente compartilhar o site, né, onde o site da Bienal, mas eu vou aproveitar da posição que estou ocupando para pedir que a gente comece falando de um trabalho icônico para a arte brasileira, e eu quero salientar isso, eu faço questão de dizer arte brasileira. Muitas vezes a gente encontra o teu trabalho associado a uma noção de arte afro-brasileira. A minha questão é sempre que se a gente chama essa arte produzida por negros de arte afro-brasileira, como a gente vai chamar o resto da produção, né? A outra produção se chama o quê? Arte branco-brasileira? Arte euro-brasileira? Qual é o nome dela? Então, me interessa falar aqui de arte brasileira e da arte brasileira produzida pela Rosana Paulino, que tem na Parede da Memória um dos seus trabalhos mais importantes e mais icônicos dos últimos anos. E eu queria começar olhando um pouco ele aqui no site, pedir para te falar um pouco dele. Você já tocou um pouco nesse assunto, eu queria que tu falasse um pouco mais. Ele não entrou ainda, Ele não né? entrou, ele está entrando. Enquanto ele entra, eu queria só fazer um adendo, Igor, essa questão sobre a necessidade de, às vezes, a gente pontuar a questão arte afro-brasileira. Como é que eu vejo isso? Eu vejo como estratégia. Claro. Então, acho que também a gente tem que ter a questão das estratégias, né? E já é uma coisa realmente estranha a gente, num país que tem uma população de mais de 55% de pessoas ditas que se colocam como não brancas, que nós tenhamos que insistir nesse ponto. Mas eu vejo como nesse momento ela é necessária. No futuro, eu não sei. No futuro, eu não sei o que pode acontecer, porque eu acho que realmente, quando se fala em arte brasileira, deveria principalmente falar também dessa produção. Lógico. Que é óbvio. Mas, enfim, é uma estratégia, né, que eu acho que ainda é válida em momentos vários em ser usada. Tá? Agora, indo para a parede, né, novamente tem a questão, para mim, dos afetos, né, porque é um trabalho que ele é um trabalho que ele parte do pessoal, né, ele parte de uma caixa de fotografia da minha família, como outros trabalhos, então ele parte de um universo pessoal, mas para pensar numa multiplicidade, né? Para pensar uma herança, né? O que seria uma herança? Essa ancestralidade africana, essa ancestralidade negra brasileira, né? Negro-brasileira. Então, e ele é um trabalho que tem um dado que é bastante interessante e que muita gente não sabe, que não tem, é um trabalho que ele é formado só por 11 fotos, que se repetem aleatoriamente. Ele entrou agora para a coleção da Pinacoteca com 1.500 peças, então é um trabalho muito forte, muito grande, então ele já tem a noção do coletivo. Você pode ignorar uma dessas pessoas na multidão, mas você não ignora 1.500 pares de olhos sobre você.
Então, ele já tem a questão dele ter volume, dele ter um volume muito amplo, ele já traz em si a questão do coletivo. Né? E a cidade, por enquanto a gente não sabe, eu não apareço em nenhuma daquelas fotografias. Eu não estou no trabalho, fisicamente, ou por uma efígie minha, um retrato meu. Eu não preciso estar, porque a minha ancestralidade está toda ali naquela parede. Né? Então, ele é um trabalho que ele é um trabalho de até um bom tempo, ele é um trabalho de 90, agora ele entrou, ele é um trabalho de 94, né? 94, 2015. Então, por que 94, 2015? Porque eu já pensava na perda de elementos todas as vezes que eu mudava. Então, eu ia refazendo. Isso também, esse processo já era pensado para o trabalho, já era um processo de trabalho. Então, também ele perdia e eu refazia. Agora, entrando para um museu, obviamente, eu não posso fazer isso. Era pensado dessa maneira, né, de que ele ia se perdendo e eu ia repondo esses elementos que eram perdidos. E é um trabalho, assim, eu gosto muito dele, porque tem vários aspectos que são difíceis de perceber, mas que são muito importantes. Do ponto de vista, por exemplo, da fatura dele, né, da tecnologia. Ele é um trabalho que usa uma coisa extremamente ancestral, como é a costura, nesse caso é costura, não é sutura, como é a costura, mas ele usava uma tecnologia que naquele período que ele foi feito era a tecnologia up-to-date, era a mais avançada que tinha, porque me permitia manipular essas fotografias, cortar, recortar, diminuir, ampliar, né? Isso a gente fazia numa máquina Xerox aí, né? Numa Xerox né? Lógico, né? Faço tudo no ateliê, mas na época era uma Xerox computadorizada. Então, é um trabalho que ele tem uma tecnologia super ancestral, que é a costura, que é uma tecnologia muito afetiva, com uma tecnologia que era a mais avançada naquele momento, extremamente avançada. Tanto que quando eu vou para a Inglaterra, uns anos depois, eu não achei, eu não tinha acesso a essa tecnologia lá. Aí que eu percebi que aqui estava mais avançado do ponto de vista de tecnologias do que lá. Eu tive que dar uma parada nesse tipo de pesquisa. Então, muitas vezes tecnologia, quando ela entra no trabalho, a gente vai falar de tecnologia, principalmente quem é professor, o aluno acha que se o negócio não pisca, não pula, não, sabe? Bom dia, boa tarde. Não tem tecnologia. Tem, isso é um trabalho que tem uma tecnologia tremenda e uma própria discussão do que é tecnologia. E tecnologia pode entrar com afeto. A partir do momento em que eu ponho cada uma dessas imagens dentro de um patuá, que é um elemento da cultura afro-brasileira, eu me guardo, porque esses ancestrais que estão ali, eles me guardam, eles me protegem, mas eu os guardo também. Então, tem uma carga afetiva enorme nesse trabalho. Então, a tecnologia ela pode vir também com afetividade, né? Uhum. A gente vai dar uma olhada nos trabalhos, mas isso é um elemento importante da tua produção. Essa contínua pesquisa, estudo e busca de modos de fazer, né, Rosana? O tempo inteiro, essa atenção de inventar, tu em alguns momentos inventou tecnologias para poder fazer o teu trabalho. Né? Esse detalhe artesanal mesmo, esse detalhe do fazer concreto ali do ateliê é muito marcante na tua produção. Eu adoro, eu gosto, eu sou uma artista muito técnica, muito exigente, e realmente, quando eu não tenho uma tecnologia, aquilo que eu quero, eu invento. Para o álbum, por exemplo, História Natural, que é uma das obras que está na mostra, na Bienal, eu simplesmente criei duas tecnologias diferentes de impressão, porque as que existiam não me satisfaziam. Eu olhava aquilo e falava, não dá certo, a imagem não está no ponto que eu quero. Então, eu tive que criar duas tecnologias diferentes para fazer as páginas do álbum, do História Natural. História Natural, que está no site também. Está no site, eu não sei se ele vai aparecer aqui, né? Acho que ele está procurando.
aqui. Vamos ver, não, esse não. A imagem, colocaram a imagem errada, não é Colocar essa. na imagem errada. Colocaram a imagem errada. Mas não é aquela. Mas, enfim, tem quem se interessar, entra no site, que o História Natural, ou então no site da Bienal, ou no meu site também tem. Ele aparece aqui por séries também, né? A série Tecelãs. A série Tecelãs, né? Ainda não está no História Natural. Mas, enfim, dá para encontrar, e eu precisava dessa tecnologia. Então, se a tecnologia não existe, se ela não, se a que tem disponível não funciona do jeito que a gente precisa, a gente inventa. A gente inventa. Só que, assim, deu um bom trabalho, esse projeto História Natural, desde a concepção dele até a finalização do álbum, levou quase 6 anos. Eu levei quase 5, primeiro para desenvolver o tipo de impressão que eu queria, e depois mais um ano para a elaboração, realmente, a fatura, né? O fazer o álbum, exatamente, são mais de 200 pranchas. São 6 álbuns, né? Similares, não são iguais, porque essa tecnologia, ela não deixa, é impossível quase que você tenha uma peça rigidamente igual a outra, ela é similar, né? Mas foi aí praticamente 6 anos de trabalho desde do início. Eu sou muito técnica, eu sou bem chatinha, eu sou bem... Teve aula comigo, sabe? Mas é necessário, eu acho que realmente, se você quer algum determinado efeito, você tem que buscar. E é impressionante como as pessoas percebem isso, porque eu me lembro que a primeira vez que eu mostrei para um crítico, por exemplo, para o Antônio Ribeiro de Portugal, ele viu as imagens, ele não viu o álbum mesmo, ele viu só depois, ele viu só as fotos, e falou: você desenvolveu uma tecnologia só para isso? Eu falei: uma não, 2. Faz realmente falta. Faz realmente falta. A gente não pode se contentar com o primeiro resultado, porque é isso que dá para fazer, não dá para ir adiante, só dá para fazer. Não dá. Tem que ser, sabe, às vezes tem que ser um pouquinho chato, um pouquinho rigorosa mesmo, para conseguir o resultado que se procura. Eu estou recebendo aqui as mensagens da equipe dizendo de muitas perguntas que a gente recebeu nesse tempo aí, que a gente não está vendo as perguntas, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho da Geometria Brasileira chega ao Paraíso Tropical, que também está lá no site, está na Bienal, né? Sim, a Geometria Brasileira é uma série que eu gosto muito. A Geometria Brasileira chega ao Paraíso Tropical, que é uma série que começa com um trabalho chamado Geometria Brasileira, que ele não é feito no Brasil, ele é feito uma residência na Colgate University, né? Em Hilton, em Nova York, e depois eu quero continuar esse trabalho aqui no Brasil. Eu sempre tive uma cisma com essa história da vocação brasileira para a geometria. E quando eu começo a minha carreira, ainda é muito forte essa ideia de que existiria uma vocação brasileira para a geometria. Então, a primeira coisa que me chamava a atenção era: vocação de quem, colega? E de qual geometria nós estamos falando? Nós estamos falando de uma geometria que já existia aqui, por exemplo, dos povos originários, dos indígenas, uma geometria que chega com os negros, ou dessa geometria importada, pura e simplesmente importada e aplicada aqui no país. Então, me chamava muita atenção essa história de uma suposta vocação brasileira para a geometria. E aí eu fico pensando também que um grupo tão pequeno de artistas, porque quando a gente olha diante da produção brasileira, né, que não é muito vasta, mas é uma produção bastante considerável, se a gente for olhar o número de artistas que se dedicaram a essa questão da abstração geométrica, é um número relativamente pequeno. Como é que um número tão pequeno pode mostrar uma vocação de um país?
E como é que isso foi feito, entendeu? E também me chamava a atenção quem fica de fora nessa geometria brasileira. Então, ela é uma série bem irônica. Então, ela usa muitas cores fortes, por exemplo. Eu fico pensando muito nessa luz, principalmente na luz do Rio de Janeiro, né? Para a geometria brasileira, eu estava, como ainda estou, pesquisando muito algumas questões no Rio de Janeiro. E aquela luz do Rio, quando eu chego no Santos Dumont, tem contato com luz escura. É uma intensidade de luz que ela é diferente. Não é como a luz de São Paulo, quando a gente tem muita luz em São Paulo, nem como a luz do Sul, nem como a do Nordeste. Ela tem uma característica muito própria. Eu pensava, para onde estavam olhando esses artistas que fizeram essa geometria brasileira? Quem é que entra mesmo nessa geometria e quem é que fica de fora? Né? De que Brasil, afinal, nós estamos falando quando a gente fala dessa geometria brasileira? E, de novo, de que recortes são esses que se faz a história da arte brasileira a ponto de fazer afirmações como essa? Exatamente, não só a história da arte brasileira, né? A história do Brasil também, né? Que recortes são esses? Quem faz esses recortes? Quem autoriza esses recortes? Quem chancela esses recortes? Eu queria mostrar essa suposta vocação brasileira para a geometria, entendeu? Para uma vocação de quem, amigo? Honesto. Não estou dentro desse recorte, entendeu? De fora, os indígenas, a própria luz, né? Então, essas questões tão primárias que eu vou usar, a natureza fica de fora dessa, né? Então, me parece que um pouco essa questão da geometria, quando ela chega no Brasil, nós não podemos esquecer que essas tendências geométricas, elas foram uma tendência mundial, né? Mas quando chega no Brasil, me parece que chega com uma coisa assim: agora nós somos modernos, nós somos da geometria, nós somos nacionais. E nisso do nós somos nacionais, quem fica de fora? Fica tudo de fora, o país fica de fora. Fica de fora a cor, fica de fora a população, fica de fora a arara, o jacaré, a árvore. Então, de que Brasil se está falando, quando se fala numa suposta vocação geométrica brasileira? Quem é que chancela isso? Então, a primeira fase desse trabalho é a geometria brasileira só. Aí, quando eu retorno ao Brasil, eu junto duas séries anteriores, uma que é o Paraíso Tropical, e com a geometria brasileira, dá esse nome, a geometria brasileira chega ao Paraíso Tropical. Então, tem aquelas orquídeas de fundo que encantaram tanto os naturalistas que passaram por isso. É como se elas estivessem subindo, né? Como planta quando arrebenta asfalto e surge. Né? Então, elas estão ali o tempo todo, como dizer, olha, estamos aqui, a natureza está aqui, nós estamos aqui, os negros, o jacaré está aqui, os índios. De que país está se falando? E por que essa vergonha desses elementos? Eu vejo também uma certa ideia do agora somos modernos, temos a geometria, mas isso equivale mais ou menos a dizer uns aos outros aquilo que nos caracterizava antes ou que nos caracteriza é atrasado. Rosana, a gente está chegando, infelizmente, ao final e tem um monte de perguntas aqui que a gente recebeu. Eu vou tentar dar conta do que está aqui. O Bruno Pinheiro pediu que tu fale um pouco mais sobre essa aproximação com outras artistas negras da América Latina e Caribe. E se seria possível relacionar a realidade brasileira com os contextos em que elas produzem. Eu acho que a gente pode pensar numa questão de uma diáspora africana. Eu tenho olhado algumas artistas de Cuba, principalmente, que eu já viajei para lá e que já encontrei. E, curiosamente, um dado que é interessante, a gente acaba sempre se encontrando nos programas das universidades norte-americanas. Nós não conseguimos ter um programa. Então, é uma coisa que eu tenho conversado muito com algumas artistas colombianas, por exemplo, com críticas como a Angélica Barona, que é uma crítica de arte bastante interessante, a Susana Pilar, que é de Cuba. Nós não conseguimos nos conectar,
nós acabamos nos encontrando quando nós saímos do Brasil. Quando eu saio do Brasil, quando a outra sai da Colômbia, quando a outra sai de Cuba, quando a outra sai da Argentina. É assim que a gente consegue se encontrar. Os locais, obviamente, cada país tem a sua temática e seu modo de produção, seu ambiente artístico, então os ambientes artísticos são muito diferentes. Em alguns, por exemplo, luta-se até mesmo para se colocar a questão de que, sim, existem negras na Argentina, né? Então, é uma realidade bem diferente. Aqui a realidade é outra, né? Deve ser base da pirâmide, por exemplo. No caso das colombianas, elas têm um diálogo muito mais forte, por exemplo, com as norte-americanas. Por que as colombianas, que têm uma produção tão interessante, por que a gente não consegue fazer essa ponte? Né? Então, estou interessado, por que a gente não consegue fazer essa ponte? É uma coisa que eu quero pensar e trabalhar mais no futuro. Agora, os ambientes são diferentes, né? Sem dúvida nenhuma, os ambientes são diferentes. E uma coisa que me entristece um pouco é aquilo que eu falei, a gente sempre acaba se encontrando em programas fora de todos os países de origem, né? Que eu vou na Colômbia, eu vou na Argentina, ou vou para Cuba. Não, a gente acaba se encontrando nos programas norte-americanos, por exemplo, como que teve em Boston no ano passado e um que teve agora no Texas, por exemplo. A gente acaba se encontrando, nós precisamos de uma ponte que não é uma ponte latino-americana para que a gente possa se encontrar. Rosana, outra pergunta que a gente tem aqui em 2018, as aquisições de obras no acervo de uma coleção latino-americana como Malba, como se deu essa aproximação com a instituição e qual a importância do ponto de vista regional de ter um trabalho teu no acervo do Malba, essa conexão com a América Latina? Nossa, essa conexão é absurdamente para ontem, né? Para lá é necessária. É extremamente importante ter obras de artistas brasileiros, ter uma mulher negra no Malba. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Na questão da gente conseguir fazer esta integração, né? Então, assim, como se dá essa questão? Eu fui procurada pelo Malba, né? O Malba é que procura, através dele, o pedido vem de uma curadora do Malba, né? Que me procura e fala desse interesse, de que ela já estava estudando minha obra e tal, e sugeriu, e o time, o boarding do museu gostou, e gostaria de adquirir algumas obras. Então, isso é extremamente importante. Nós estamos de costas para a América Latina. Nós estamos de costas ainda. Né? É impressionante como nós não dialogamos com a América Latina. É vergonhoso, para dizer a verdade. Então, é importante estar no Museu como obra muitíssimo. Muitíssimo. Espero que surjam outras oportunidades com universidades. Eu já fiz a universidade na Colômbia, estou tentando alguma coisa com alguma universidade na Argentina, porque nós temos que fazer essas intersecções. Nós não podemos ficar de costas para os nossos vizinhos e mirando o norte, mirando a Europa. A gente mira mas a gente não mira a África, a gente mira a Europa. Né? Não dá, gente, e de costas para os vizinhos. Isso é uma coisa tão grande que... Né? Então, é extremamente importante que nós comecemos a pensar conexões mais efetivas com a América Latina, com populações indígenas, negras. É para ontem, já estamos bem atrasados. Rosana, tem uma pergunta da Sabrina, te perguntando como foi ser a primeira mulher negra doutora em artes visuais, o quão significativo é isso, positivamente e negativamente? Olha, eu não penso muito nessas coisas, né? Eu estou aprendendo a olhar, inclusive, porque eu nem sabia que eu tinha sido a primeira... Na realidade, foi a primeira mulher a ser doutora, foi a primeira pessoa negra entre homens e mulheres a ter um doutorado em artes. Então, eu nem sabia. Quem descobre isso é a Renata Felinto, que é acadêmica também, né, e pesquisadora. Eu também sou, mas eu sou meio avoada para essas coisas. Mas eu estou aprendendo a não ser tão avoada, porque
é necessário que a gente saiba o peso dessas representações simbólicas. E um exemplo disso, uma vez eu dei uma palestra no Museu Afro do Brasil, para um grupo, e ao final desse grupo eu acho que veio uma senhora de uns 70 anos, talvez, e ela, chorando, literalmente chorando, me fala: eu posso morrer em paz. Eu vi uma mulher negra doutora. Eu sempre fui muito avoada com titulações, eu não sou muito de ligar para titulações, há muito mais de trabalho, mas a partir desse dia eu mudei o meu conceito, porque eu percebi a importância simbólica disso, né? Então tem uma importância simbólica muito grande. Agora, eu não deixo que isso seja um peso, tá? Porque se eu for olhar isso como uma responsabilidade no sentido de peso, eu paraliso. Então, acho que desde a parede da memória, eu já adotei uma estratégia de que é a seguinte: eu não vou olhar isso como um peso, como uma responsabilidade, no sentido de pesado, negativo da palavra, porque senão eu paraliso, e aí ainda mais eu sou um artista que gosta de experimentar muito, que gosta de... Você paralisa e fica se repetindo. Então, você tem que ter a liberdade de buscar sempre o novo. Agora, não pode ser bobo, a gente tem que saber, politicamente falando, estrategicamente falando, o peso que tem um doutorado. Esse doutorado me abriu muitas portas, por exemplo, e politicamente foi um peso muito, muito interessante. Inclusive, essas conexões que eu acabei de falar, né, que nós nos encontramos, por exemplo, em Harvard, ou na Universidade do Texas, ou em outros locais, isso também advém de eu ter um doutorado. Então, assim, simbolicamente, estrategicamente, é grande, mas eu não dou muita importância no sentido de ter sido a primeira. Acho que isso só mostra a vergonha, o tamanho do nosso atraso, né? Tamanho. Considerando-se que o meu doutorado sai em 2011. Rosana, eu acho que a gente caiu no Instagram, eu estou entendendo aqui, a gente caiu no Instagram e está voltando. Em algumas redes a gente está online, no Instagram a gente caiu e está voltando. Ou já voltou, eu não sei. Já voltou, ó, me avisando aqui que já voltou, já estamos de novo no Instagram. A gente está, infelizmente, se encaminhando para o final, né? Eu tenho uma pergunta, tem algumas perguntas aqui, mas tem uma pergunta que eu acho que pode nos ajudar a fechar um pouco essa conversa. A Patrícia Alves pergunta assim: eu gostaria que a Rosana aprofundasse sobre a questão do papel da arte nesse momento crítico de crise política, sanitária, dentre outras. Por favor, Igor, eu cortei. Não, eu acho interessante essa pergunta, porque às vezes eu acho que a gente tenta encontrar na arte uma resposta de salvação que nem sempre ela é capaz de dar sozinha, né? Isso é muito presente nos discursos que a gente vê o tempo inteiro sobre arte e artista. Enfim, queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Então, eu acho, né, que ao mesmo tempo a arte é aquilo que nos, pelo menos para quem realmente olha e tal, ela primeiro é um registro desse momento, né, e é um registro muito importante. E eu acho que ela nos diferencia, sim, né? Eu acho que existem dois momentos que são cruciais para a história da humanidade e que a humanidade é onde se dá um salto para que o ser humano seja considerado humano. Aliás, seriam três. Um deles é quando você começa a encontrar vestígios de adoração, e que se começa a pensar numa abstração, num ser superior. Esse é um deles. O segundo deles é quando se encontram sinais de cuidado, né? Quando se encontra numa caverna, eu acho que é entre os neandertais, um osso, acho que é um fêmur, que ele foi cuidado e ele se refez. Isso mostra que esses seres humanos não abandonaram esse ser ferido como qualquer animal faria. Eles cuidaram desse ser humano, e esse osso, né, existe essa marca de que esse fêmur, se eu não me engano, ele foi recuperado, ou seja, houve cuidado. Então, esse é um segundo ponto
ponto que nos torna humanos. O terceiro são as artes, né? Quando começa a arte a surgir, quando a gente vê as artes nas cavernas, a arte do Paleolítico. Então, ainda muito mais, talvez, do que a agricultura, a arte realmente nos torna humanos. Eu acredito nisso. Eu acho que são pontos que delimitam uma civilidade que nós não podemos perder. Entendeu? São pontos que, cuidado com o outro, o carinho, senão é a barbárie. São marcos civilizatórios. Então, a arte, ela tem sim um papel extremamente importante. Ela nos torna, ela é um dos sinalizadores que nos diferencia de outras espécies animais, né? Então, acho que não dá para perder isso de vista, não dá para mercantilizar como tem sido feito, não dá para se pensar a arte como se fosse uma perfumaria qualquer, porque não é. Ela vem vindo através da história da humanidade, tem estado conosco nos mais diferentes momentos. Ela é um civilizador, sim, de civilidade. Não dá para fingir que não. Fingir que não, ou mercantilizar, ou achar que ela não tem importância, é retroceder, sabe? É abrir mão de um dos principais marcos do que é ser humano. Do que é ser humano. Então não dá para fingir que ela não tem essa importância. Obviamente, ela não vai salvar o mundo, nem agora, nem ontem, nem amanhã. Nunca salvou sozinha. E ninguém vai salvar sozinho também. Né? Nem só a medicina vai, nem só a ciência, nem só a arte, e nem só a política. Eu acho que nós já deveríamos estar avançados o suficiente para percebermos que é um conjunto, são elementos diferentes que se agregam e que vão fazer com que a gente consiga ter saídas e procurar por saídas. Agora, uma coisa bastante interessante é pensar como a arte tem sido vista e como os diferentes governos têm tratado disso. Governos que realmente mostram grande apreço à sua população e estão fazendo esforços hercúleos para que a população sobreviva a esse momento, têm apostado pesado na arte também. Governos que estão deixando a sua população morrer à míngua, deixam a arte morrer à míngua também. Eu acho que isso fala muito sobre e a importância da arte, não só agora, como em outros momentos. O que é ser humano, né? Rosana, teriam ainda várias perguntas aqui, não conseguimos responder todas, mas talvez o momento não seja mesmo de responder todas, né? Eu quero te agradecer profundamente. Agradeço. Eu preciso agradecer, agradeço sempre por todos os motivos possíveis, pela importância da tua figura, pela importância da tua existência, pela forma como tu nos ensina a nos relacionarmos com esse lugar que às vezes soa tão fictício, que é o mundo da arte, encontrar às vezes por essa miragem que é o mundo da arte o que importa, o que deve ser feito, o que precisa ser produzido, e eu quero te agradecer em meu nome, mas principalmente em nome da Fundação Bienal do Mercosul, da Bienal 12, das nossas curadoras, né? A Fabiana tem textos excelentes escritos pelo teu trabalho, a Andréa Junta acabou de lançar um texto, né? Publicar um texto maravilhoso sobre o teu trabalho. Então, assim, era uma unanimidade nesse grupo de curadores, né? A Rosana Paulino, porque todo mundo se dedicou, como óbvio, por óbvio, todo mundo se dedicou a Rosana Paulino em algum momento, porque não é possível falar em arte brasileira, em arte latino-americana, não é possível escrever, pensar, mover a arte no Brasil sem passar necessariamente pelo teu nome, pelo nome de Rosana Paulino, e é por tudo isso que eu profundamente te agradeço por mais esse momento. Eu é que agradeço esse carinho imenso, agradeço toda a equipe da Bienal, e foi uma delícia de conversa. Não fico bem na live, não fico bem. Ficamos bem na live. Foi ótimo, passou, não doeu.
Tudo eu, foi bom, Rosana. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Queria avisar para todo mundo que as lives continuam todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nos canais que vocês conhecem aí, da Bienal 12, da Bienal do Mercosul. Esse é um programa que tem buscado, tentado fazer com que o encontro e a dimensão do encontro não se perca. Essa é uma das marcas desse programa educativo, é uma das marcas dessa edição da Bienal 12. Rosana, muito obrigado. Todo mundo que está aqui junto com a gente, muito obrigado e boa noite. Boa noite, agradeço a todos. Boa noite.